Hoje convidamos a doutora Keila Maria Cândido para fazer parte do nosso programa, em decorrência e que está sendo comemorado um mês da consciência negra e ela foi premiada. Mas antes de passar a palavra para ela, propriamente dito, eu gostaria de ler um pouquinho do seu currículo. Eu pontuei algumas coisas, porque é um currículo muito extenso, e eu pontuei algumas coisas que me parece que são as mais importantes, ou são importantes. Ela foi coordenadora do curso de capacitação dos candidatos ao Conselho Tutelar, promovido pelo Conselho de Direito da Criança e Adolescente de São Carlos. Citação, orientação e desenvolvimento do excepcional da Acorde, membro da diretoria do programa de Casa Aberta, que atendia meninos e meninas de rua, presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente de São Carlos, pesquisadora junto à Universidade Federal de São Carlos, LAPREV, sobre violência contra a mulher, autora e coordenadora do primeiro programa Mulher Vítima da Violência Doméstica, Casa Abrigo, Gravelina Terezinha Lemes, no município de São Carlos, pela Prefeitura Municipal de São Carlos. Chefe da primeira seção de combate ao racismo e discriminação da Prefeitura Municipal de São Carlos, membro da organização do 2º Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, realizado pela Universidade Federal de São Carlos, Prefeitura Municipal de São Carlos. Então, mais ainda, professora de Relações Humanas Profissionais da Escola Profissionalizante para Adolescente Marino da Costa Terra, chefe da Divisão de Ações de Inclusão Produtiva do Departamento de Economia Solidária, Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda de São Carlos, autora do Estatuto do Núcleo Afro do MDB no município de São Carlos e presidente da Comissão da Igualdade Racial, OAB São Carlos. E nesse ano aqui, ela foi contemplada pelo Prêmio Benedito Galvão, promovido pela OAB de São Paulo. E tem longa participação no movimento negro, tanto de São Carlos, São Paulo e do Brasil. A primeira pergunta que eu faria é o seguinte: por que foi escolhido 20 de novembro como um mês da consciência negra? Bom, primeiro, quero cumprimentar todos os espectadores e que nos acompanham por este canal da USP. Professor, o 20 de novembro é uma data que remete à morte de Zumbi dos Palmares, em referência à morte de Zumbi dos Palmares. E vai ao contraponto do 13 de maio, porque o movimento negro entende que o 13 de maio foi apenas um ato institucional, que uma lei que não beneficiava em nada a comunidade negra, visto que naquela época 80% dos negros já estavam libertos, e é uma lei muito inexpressiva com 2 artigos, dizendo, o primeiro, que o negro estava sendo liberto, todos os negros estavam sendo libertos naquela ocasião, e revoga a disposição em contrário. Quer dizer, não diz nada, não havia nessa lei uma política social para a sobrevivência desses negros. Em contrapondo a essa data, um grupo de jovens, em 1971, de Porto Alegre, começa a pesquisar e dar ênfase para o 20 de novembro. Esse movimento cresce em todo o Brasil e o movimento passa a pressionar o Estado para que reconheça a morte do líder do Palmares, Zumbi do Palmares.
Muito bem. Eu gostaria que você descrevesse um pouquinho qual tem sido a sua atuação em São Carlos e na assessoria para políticas e ações étnicas afirmativas. Bom, então vamos primeiro entender essa política de ações afirmativas. Na verdade, ações afirmativas, ela dá início na Índia, por conta das castas, né, que havia na sociedade da Índia. Vai para os Estados Unidos e depois essa palavra, ações afirmativas, o que é isso? Na verdade, são ações sociais que beneficiam aquelas camadas as chamadas de minoria, para que ela tenha acesso às políticas sociais, de trabalho, de saúde e etc. Que haja uma igualdade, ou seja, que através da equidade nós consigamos uma igualdade dessa população chamada de minoria. Então, a minha participação começa desde os meus 14 anos e dentro do movimento aqui em São Carlos, que devo ressaltar, teve uma grande importância no interior para as políticas em prol à comunidade negra. É um reconhecimento mesmo do Estado com relação a São Carlos. Desde quando os negros vieram para cá como escravos, da sua libertação, reforçado com a vinda da ferrovia, e esses negros se unem por uma questão política e começam a construir o Flor de Maio, que todos nós conhecemos, que é um clube negro aqui de São Carlos. O Flor de Maio não era somente de bailes, mas era também de uma forma de reunir essas famílias e pensar como estavam os negros naquela época. Para você ter uma ideia, houve uma conferência nos anos 70 em que o professor e escritor Clóvis Moura participou. E um dos itens desta conferência era avaliar como estava o negro naquela época. Então, o Flor de Maio é de extrema importância, é um clube de resistência mesmo da comunidade negra. E nós tivemos a oportunidade de participar dessa construção, uma vez que meu avô também era um daqueles ferroviários que no final de semana ajudavam a construir o Flor de Maio. Então, a minha conscientização, o meu pensar nessas políticas, hoje nós chamamos de políticas afirmativas, começa desde então, desde os meus 14 anos, quando surgem alguns grupos no Flor de Maio de jovens para combater o racismo. Deste grupo do Flor de Maio, que era chamado de Rebu, que era um grupo apenas de teatro, saem dois grupos fortes da região, que é o Grupo Congada, que é um grupo de um movimento social negro, Grupo Congada, e o Centro Cultural Negro, comandado pela Maria de Lourdes. Então, São Carlos sempre foi protagonista nessas questões. Diante disso, eu me formo em Direito e sinto que há possibilidade de ampliar essas questões. Nos anos de 2001, o Brasil, o governo que organizava naquela época, que estava no sistema naquela época, promove uma política dentro das prefeituras, do executivo, e ele pede para que, por pressão do movimento negro, ele pede para que seja incorporado nas administrações públicas a questão racial. Então, eu sou convidada para fazer esse recorte no município, ampliando para todas as secretarias, ou seja, ações afirmativas para todas as secretarias, ou seja, o recorte racial em todas as secretarias. E como isso poderia funcionar? Eu posso citar algumas secretarias que talvez seja mais fácil. A Secretaria, por exemplo, de Saúde. Como que eu faço recorte racial na saúde? Para que eu faço recorte racial na saúde? Porque eu tenho uma população negra aqui em São Carlos hoje de 26% de negros na cidade, mas na época era 21%, eu estou falando nos anos 2000.
E aí nós vamos na saúde, colocamos o quesito cor. O quesito cor. O que isso significa? Significa que eu vou saber qual as doenças que mais atingem a comunidade negra. Eu vou saber a importância do teste, por exemplo, do pezinho. Eu vou dar ênfase à anemia falciforme, que até outro dia era tratado como reumatismo. Então, eu vou ter especialista para tratar isso. Eu vou saber em que região, por exemplo, de São Carlos, eu tenho o maior número de negros que vai ser atendido por esse postinho. Na época, era a Vila Isabel. Então, eu tinha na Vila Isabel uma profissional para fazer esse recorte racial. Assim como em outras secretarias fora feito. Muito bem. Eu gostaria que você tenha utilizado muito o termo raça. Eu vejo que esse termo está mais ou menos generalizado. Na realidade, a raça é humana. Sim. E são etnias diferentes. Sim, sim. Eu só quero chamar a atenção, mas pode continuar dizendo como é o uso normalmente. Então, eu gostaria agora que você falasse um pouquinho sobre... Vamos falar sobre a anemia falciforme, sobre as doenças predominantes na etnia negra e que me parece, pelo que eu tenho observado, que piora com o tempo. Por exemplo, sobretudo hipertensão e gordura, uma vez que a anemia falciforme independe, vamos dizer, de uma decisão da pessoa. Sim. Mas você pode, eu gostaria que você terminasse falando sobre a anemia falciforme, mas explicasse um pouquinho mais. Esse programa vai para a cidade ou para as cidades de uma maneira geral, e sempre que possível eu peço para explicar, reexplicar, até que fique claro, ou pelo menos tenha-se uma ideia do que está sendo discutido. Bom, o que eu posso dizer é, enquanto coordenadora do programa, é claro que para detalhar melhor isso teria que ser um profissional da área, né? Mas vamos lá, eu posso falar das ações que nós fizemos aqui. Essa ação começou primeiro esse recorte racial, como eu disse, que a seção tinha a incumbência de ampliar nas secretarias. O quesito cor foi importante. Depois nós somos a cidade com maior número de testes realizado. Foi uma parceria que nós fizemos com o Instituto da APAI e que veio nos ajudar a fazer esse teste. Esse teste foi feito em todas as regiões do município e foram feitos 11 mil testes. Desses 11 mil, por volta de 3 mil apontaram positivo. O que é a anemia falciforme? É como se fosse, a célula fica como se fosse uma foice, né? E aí se detecta que as pessoas têm... A célula do sangue. Do sangue. E aí a pessoa começa a sentir muita dor, como se fosse um reumatismo. E e o senhor sabe melhor do que eu, que isso também tem muito prejuízo na formação óssea da pessoa. Então, nesse sentido, essa anemia falciforme não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, é importante que seja detectado bem o quanto antes. Aonde que você pode detectar isso? Através do teste do pezinho. Não que você vai detectar que você tem anemia falciforme, mas que você tem a probabilidade de ter essa doença. E aí depois você é encaminhado, quando é feito o teste do pezinho, a própria maternidade encaminha para que avisa os pais para que seja remetido ao postinho ou à rede de saúde que de repente ela tem um convênio, possa ser tratado. Isso é muito importante. A outra incidência muito grande na comunidade negra é a hipertensão, né, a pressão alta,
e o infarto. Então, saber aonde está essa população, por isso que é importante o recorte racial, porque a alimentação é muito importante. E aí nós temos as crianças na escola, para você saber que tipo de alimentação ela tem, no postinho, qual é o número de pacientes negros que nós temos para que seja tratado. Piora com o sedentarismo. E aí nós não temos no município, por exemplo, uma política de o recorte racial nas políticas para a pessoa da terceira idade. Você tem atividades no geral, né, para as pessoas da terceira idade, mas você não tem um recorte racial. E quando você vai nesses programas, você observa que você tem muito poucos negros participando dessas atividades. Aí a pergunta que se faz, ele não sabe que tem essa política no município ou essas políticas não são atrativas para essa população? Aí é algo a ser pesquisado. Mas é importantíssimo a alimentação. Por um outro lado, nós temos um fator muito interessante, porque essa comunidade negra, ela trabalha muito com as ervas, né? Dificilmente você tem uma família negra que não trabalha com as ervas. Com as ervas que eu digo é aquele chazinho de hortelã da vovó, chazinho de camomila, você fazer as massagens com as ervas para o desinchaço dos pés, do calda-pés. Existem várias atividades nesse sentido, que hoje nós chamamos de homeopatias ou fitoterapia, coisas desse tipo, que são oriundos basicamente da comunidade africana e da comunidade indígena, com um nome, vamos dizer, com uma denominação diferenciada, mas que a essência fora dessas civilizações. Quer dizer, pela sua narrativa, aí observa-se o seguinte, que ainda, vamos dizer, estamos muito longe de políticas públicas públicas e de saúde, né? Vamos direcionar, que estão longe de atender a etnia negra. Sim, até porque o recorte racial, em toda a história, eu penso que nós estamos num momento de transição. Por quê? Porque quando você não tem acesso à educação, você não tem acesso à pesquisa. Se você não tem acesso à pesquisa, você não tem acesso à transformação. Nós estamos falando de um espaço das universidades que é extremamente importante e aqui em São Carlos, é o carro-chefe de São Carlos, tanto a USP quanto a Federal. Então, quando você abre as portas para o ingresso da população negra nessa universidade, o que é que você vai ter de resultado? Pesquisas desses negros que entraram na universidade para a população, para a sua própria população. Então, é importantíssimo a abertura de reserva de vagas. Por quê? Porque aí eu vou ter cientistas negros pesquisando sobre nós mesmos e quebrando paradigmas. Então, quando eu quebro esses paradigmas, quando eu começo a pesquisar as incidências de doenças em determinada população, eu começo a pesquisar a cura dessa incidência. Eu vou começar a cura dessas doenças, né? Então, como faz pouco tempo que isso ocorreu, então ainda falta muito a caminhar. Caminhamos muito para uma população que foi escravizada, para uma população que alguns anos atrás não tinha direito a ser cidadão. Você ter hoje uma política de pesquisa para essa população, em termos de história, é muito grande, mas ainda há muito a se fazer, porque o racismo ele é tênue. E se ele é tênue, é difícil de você desconstruí-lo. Ele é tênue na observação, mas na efetividade... Não, ele é preciso. Ele é tão preciso, professor.
que todas as pesquisas, todos os institutos de pesquisas que fizeram com a temática racial, fora perguntado, no Brasil tem racismo? Todas as pesquisas diz que sim. Todos os institutos diz que sim. Você conhece algum racista? Fora perguntado. Todas as pesquisas. Todo mundo diz que sim. Aí você pergunta, você é racista? Todos disseram que não. Essa conta não bate. Essa conta simplesmente não bate. Então, e quando a própria Constituição de 88 diz, no seu parágrafo, todos são iguais perante a lei, independente de religião, de cor, de raça, o Brasil, o Estado brasileiro está dizendo, nós somos racistas, porque senão não haveria necessidade de ter isso na nossa Constituição, certo? Você tem informação se são preenchidas as reservas de vaga para os negros nas universidades ou onde tiver reserva de vaga? Sim, são preenchidas. A maioria deles são preenchidas. Temos problemas ainda do olhar desta comissão. Eu não tenho certeza que a forma de como está sendo feita essa comissão é a melhor, mas eu devo dizer que é a que temos no momento e que melhor funciona. É claro que em momentos pontuais existem erros, claro, porque nós somos humanos e nós estamos num processo de adaptação. Mas essa comissão, quando se falou em reserva de vagas para negros, quem são o que é negros, socialmente falando? São os pretos e os pardos. Os pretos, quando passa pela comissão, não tem problema nenhum. O problema são os pardos. E essa comissão, ela foi ela que diminuiu muito a questão das fraudes, porque quando se cria a reserva de vagas para negros, então seria pretos e pardos, começou a ter, principalmente nos cursos de ponta, a fraude. Eu participei dessa comissão, eu fui uma das coordenadoras da comissão aqui da UFSCar de São Carlos. Por quanto tempo? Por 2 anos. Nós montamos e participamos por 2 anos. Então foi visível a fraude que se cometia para que o candidato seja beneficiado. Eles fazem bronzeamento artificial, fazem maquiagem, fazem permanente no cabelo. E aí as pessoas têm que entender que o Brasil, em primeiro lugar, o Brasil é um povo mestiço. Então, eu tenho que ter os traços negros. E, às vezes, quando você tem uma relação, você é fruto de uma relação interracial, onde, por exemplo, o pai é branco e a mãe é negra. Esse filho vem com uma pele mais clara e com os traços, por exemplo, do pai, que é branco, os traços da etnia branca, e não com os traços da etnia preta. Na família, ele até pode ser considerado preto, né? Mas para a comissão, não. Então, o que é a comissão heteroidentificação? Não é a autoidentificação. Acho que é melhor a gente explicar assim. A autoidentificação é como eu me vejo. Eu, Keila, me vejo como preta, certo? Me sinto preta, estou sempre com a comunidade negra, estou sempre no movimento negro. A heteroidentificação, como é que o outro me vê? Como é que a comissão me vê? Então, a heteroidentificação é como o outro te vê. Então, se o outro me vê, é claro, eu não, né? Porque eu sou retinta, não tem esse problema. Mas se o outro te ver como traços de branco, então você não vai passar nessa comissão. Então, é muito importante que as pessoas, né, principalmente os candidatos, que eles tenham muito claro sobre isso. Como é que a outra pessoa te vê. E geralmente, por isso que a comissão não é feita só por 2 ou 3 pessoas. Geralmente a mesa é com banca, depois você tem a banca de recurso, você entra com recurso, que é uma outra banca, no mínimo de 5 pessoas, para diagnosticar se você tem esses traços da população negra.
E essa reserva foi importantíssima para o novo olhar da universidade. Tanto a entrada de negros como de indígenas, que fez com que nós quebrássemos os paradigmas que as universidades vinham tendo para repensar nessa população que está chegando com novas formas de pensamento, de cultura, de visão. Isso é importantíssimo para o crescimento, não só do candidato, mas também do professor e, consequentemente, de toda a sociedade. Da sociedade. Como que você define, eu já tentei buscar, negro retinto. O que efetivamente é o retinto? As pessoas mais escuras. Assim, porque assim, então vamos pensar nas etnias. O branco, você fala branco, mas tem vários tons de branco, certo? Tem vários tons de branco da pessoa, do cidadão branco, né? Assim como também da etnia negra, você tem vários tons de negros. Eu sou bem retinta, né? Eu sou bem retinta, mas existem negros de tom mais claro. Por exemplo, a minha mãe, a minha irmã, eles são negros de tonalidades mais claras, né? Então, então o que acontece no Brasil? O problema no Brasil, na questão do racismo, ele não é social, e sim é de imagem. E qual é a imagem que você tem? Do preto escravo, que o preto era insolente, que ele não quer nada com nada, que ele gosta de farras, né? Então, e quanto mais retinto é esse negro, menor vai ser a possibilidade de ascensão dele a qualquer cargo. É só nós olharmos São Carlos, professor. E aí você vê quais negros estão, quantos negros nós temos de liderança. Quantos professores negros nós temos na USP, por exemplo? Eu ia falar exatamente isso. Quantos professores nós temos? Na universidade, professores. Universidade, não? Professores. São muito poucos. São muito poucos. E destes professores, quantos deles aí, o senhor, como está há tempo nas universidades, pode me dizer, quantos deles são retintos? Pouquíssimo. Então assim, nós temos um caminho longo a percorrer, um caminho muito longo, porque para esse professor chegar até aí foi difícil, se ele é retinto foi mais difícil ainda. Então, por isso que nós estamos pensando a forma de comissão, de heteroidentificação nas universidades é importantíssimo para o crescimento da igualdade através da equidade. Não dá para fazer a igualdade na questão racial, não dá para pensar em igualdade na questão racial se eu não tratar esse assunto com equidade. Você diria que essas comissões têm o preparo necessário para fazer essa análise? Porque você já participou de várias, né? Sim. Não só aqui de São Carlos, porque agora também os municípios também estão abrindo para as cotas, né? A minha pergunta não vai no sentido de desqualificar, não, no sentido de potencialidades e limitações que eventualmente possam... Sim, ter, né? Então, é claro, como eu estou dizendo, nós estamos num processo. Das comissões que eu conheço, pensando em Brasil, eu devo dizer que tem um ponto muito positivo. A percentualidade de acerto é bem maior do que, vamos colocar assim, de desacertos, né? É claro que precisamos de ajustes. Eu penso que essas comissões, geralmente, elas se organizam num período muito próximo aos vestibulares ou aos concursos. Eu penso que o município deveria trabalhar melhor essas comissões com mais tempo de conhecimento e de avaliação. Por quê? Como que é feito? Você monta... É isso que eu ia perguntar, como é que é uma comissão dessa? É feita. Então, assim, provavelmente você tem o edital, né? Aí nesse edital, geralmente está dizendo que você tem que ter um número de negros nessa comissão e você tem que ter a sociedade civil, se for a universidade. É a sociedade civil e acadêmica.
Ela tem que fazer uma união desses dois setores. Aí você tem um curso de preparação, que você traz os especialistas da questão histórica, você traz especialista que trabalha com a questão na saúde, por a questão da melanina, essas coisas todas. E aí você tem um curso preparatório, mas esse curso preparatório geralmente são de 20 horas, 40 horas, é muito pouco, sabe? São cursos muito pouco, ou às vezes é de um dia apenas, né? Dependendo de quem está solicitando essa comissão. Eu penso que deveria ter mais tempo, por exemplo, assim, uma semana, sabe? Um curso de mais horas, para que você pudesse entender melhor essa miscigenagem que há no Brasil. Porque o negro aqui do Sudeste, a concepção de negro aqui do Sudeste é diferente da concepção do Sul, que é diferente da concepção do Norte. Qual a diferença entre o moreno e o pardo? Então, às vezes, acontecem fatores que há necessidade de um aprofundamento melhor. Mas, no âmbito geral, essas comissões têm trazido para aqueles que a solicitam, tanto as universidades quanto o Poder Executivo, de uma forma muito boa mesmo, muito positiva. Muito bem. Então, agora eu gostaria de caminhar um pouquinho mais. Foi instituído, eu vou chamar assim, um prêmio que se chama Prêmio Benedito Galvão. Foi instituído pela OAB de São Paulo. Sim. Então, como você foi premiada esse ano, eu gostaria que você desse uma ideia geral. O que é esse prêmio, a importância dele e se deve continuá-lo ou não. Fizesse uma crítica, mas no sentido científico. Tá. Porque senão crítica sempre parece que você vai dizer o que não é bom. A crítica é fazer uma análise geral. Sim, professor. Bom, então vamos primeiro o que a OAB pensou. A OAB do Estado de São Paulo tem a Comissão da Igualdade Racial Estadual. Eles pensaram no Quendesi. O que é Quendesi? Quendesi é uma das civilizações, uma das civilizações africanas que fala sobre o cuidado com as crianças, né? Então, o Nedesi é a pessoa que cuida dos jovens. Então, a OAB do Estado de São Paulo pensou em reverenciar as pessoas mais velhas, as pessoas advogados que tivessem acima de 60 anos, que agora todo mundo vai saber que eu tenho mais de 60, e que de alguma forma contribuíram para as ações afirmativas do seu município ou da sua região. Não necessariamente advogando, mas que tivesse o direito como pano de fundo. Então, eles pensaram nisso e pensando no Quendesi, tá? Que é o cuidado com os jovens, o cuidado com essa juventude, essa geração que está chegando. E pensaram no Benedito Galvão. Quem é o Benedito Galvão? Ele foi advogado, ele presidiu a advocacia de São Paulo em 1940 a 1941. E ele tinha essa preocupação com a comunidade. Foi presidente da OAB de São Paulo? Ele foi presidente da OAB de São Paulo. E aí essa comissão resolveu fazer isso. Então, premiar, e desde 2012 que a OAB vem dando essa premiação para os advogados negros, Benedito Galvão. Tanto é que essa é a 12ª premiação. E esse ano foi mais interessante ainda, porque eles abriram para todo o estado. Porque geralmente essa premiação
era muito fixada para a capital. Esse ano eles resolveram mudar. Primeiro, porque nós temos uma vice-presidente da OAB negra, né? E segundo, porque eles acharam importante, nessa referência ao Benedito Galvão, fazer essa referência ao Quendesi, que é essa pessoa que cuida. Ao abrir para todo o Estado, as subseções enviaram nomes de todos os advogados que trabalhavam nessa questão. E foi muito interessante, quando a OAB aqui de São Carlos, através do Dr. Renato Barros, que é presidente da OAB aqui de São Carlos, e a doutora Cristiane, que é presidente da Comissão da Igualdade Racial de São Carlos e regional, indicarem o meu nome. Na região foram 2 indicados, eu, Keila, e o doutor Cláudio Claudino de Araraquara. E porque a região aqui de São Carlos abrange 10 municípios, né? E foi muito interessante, porque tanto eu quanto o Claudino fazemos um trabalho, o Claudino mais na advocacia mesmo, né? E além de outros trabalhos, ele é um excelente advogado. E eu advoguei por 3 anos apenas, quando eu me formei em 83. Depois eu tive o direito como pano de fundo para as realizações no executivo e nas outras áreas, no legislativos e até no privado. Então, aí nós mandamos os nossos currículos, eu adorei a indicação, fiquei extremamente emocionada com a questão. E depois eu recebi um telefonema da doutora Cristiane me informando que eu estava entre os 25 do Estado. Falei, nossa, 25 do Estado, pensando que o Estado de São Paulo tem por volta de 645, se eu não me engano, municípios. Bom, depois eu recebi um e-mail da OAB de São Paulo dizendo que eu estava entre os 5. Fiquei muito lisonjeada, porque ninguém faz um trabalho deste sozinho. Eu sempre tive apoiadores, eu sempre tive o movimento negro como alicerce, advogados principalmente. Faço referência a uma grande amiga que faleceu, a doutora Zélia, foi uma parceira e tanto nessa luta, Zélia Evaristo Leite, e outras pessoas aí que eu vou citar, eu vou ser injusta, né? Então, mas foi muito importante. E ao chegar lá no dia 22, essa semana, na premiação, nós não sabíamos quem iria ganhar, nos foi dito que eu e o doutor Claudino de Araraquara, quer dizer, 2 pessoas da região, nós estamos falando de São Carlos e Araraquara. É muito difícil você tratar as questões étnico-racial em qualquer município do interior. É claro que a capital tem os seus percalços, mas no interior é mais complicado. Pensando que São Carlos foi uma das últimas cidades a abolir a escravidão. Isso. Pensando que São Carlos nós sabemos que o racismo aqui é enraizado, nós sabemos disso. Sabemos que o racismo faz com que você não tenha ascensão social, muito menos nesse capitalismo. O racismo cresce nesse capitalismo de uma forma feroz. Então, desconstruir tudo isso é muito complicado. Fazer valer as questões étnico-raciais nessa cidade, nessa região, é muito complicado. Então, eu tive parceiros fundamentais nessa luta. E fomos gloriados. E aí, professor, eu costumo dizer que o prêmio é meu, mas a vitória com certeza é nossa, da comunidade negra e do movimento negro. Eu gostaria que você ainda discorresse um pouquinho mais sobre as questões étnicas aqui no município. Vamos pensar no município de São Carlos, que é onde a gente vive. O que mais você poderia dizer em relação a isso? Tá. Não tá resolvida essa questão. Não, professor. Eu sou um observador, mas... Sim, sim. Embora houvesse todos esses avanços,
nós temos que entender, aliás, que o racismo também, por ele ser uma frase que o Silvio Almeida costuma dizer, estrutural, embora vamos pensar que a estrutura é feita por homens, quando eu digo homens, seres humanos, então assim, ela é estrutural, ele torna-se muito velado. Então, por exemplo, eu não preciso dizer que é racismo, mas é só eu dar uma olhada em São Carlos e ver quantos secretários negros eu tenho aqui no município de São Carlos. Quantos gerentes de banco eu tenho aqui em São Carlos? Mesmo professores. Quantos professores eu tenho negros nesse São Carlos? Quantos diretores negros eu tenho? Porque eu tenho aqui em São Carlos. Eu estou pensando numa cidade de tecnologia. Quantos pesquisadores negros na tecnologia eu tenho? Eu sei que a USP tem um trabalho muito interessante, que eu conversei com o professor Hernandes, de chamar de estágio, de um processo de pesquisa para os adolescentes, né, do ensino fundamental. E ele, conversando com ele disse que ele tem um número muito pequeno de negros para essa pesquisa, né? E aí se pensa, porque o negro não gosta de matemática, não é? Ou porque o que foi passado a ele não o incentiva a fazê-lo. Porque quando você pensa na estrutura da universidade, você pensa geralmente no social, nas humanas, né? Você pensa o negro, se possível, a ascensão, vamos colocar assim, nas humanas e não nas exatas. Por que que isso ocorre? Penso eu que nós temos que repensar a forma de cooptar esse jovem negro para essas áreas. Porque você tem, se nós somos 26%, aonde que está essa juventude que não está nessa pesquisa, né? E foi muito engraçado que eu ouvi esses dias, por uma questão, parabenizar a rede estadual, que a escola, né, Sebastião, estão levando alunos para uma premiação em Dubai, né, diante de uma pesquisa que eles fizeram junto com a universidade. Eu achei fantástico. Quando eu olho os 4 alunos lá, aí eu vejo que todos eles são brancos, a professora é branca, a diretora é branca. Aí eu fiquei pensando, nossa, e os jovens negros, né? Não que eles não sejam merecedores, muito pelo contrário. Eu acho que isso incentiva. Mas por que não tem um jovem negro nessa comissão, né? O que falta para captar esses jovens? Eu acho que essa discussão é interessante estarmos fazendo junto aos pesquisadores. O que falta? O porquê? Qual que é o item? Eu acho que se nós ultrapassarmos essa barreira, eu penso que será um grande avanço. A São Carlos ainda tem muito a fazer. A minha irmã definiu o movimento negro de uma forma que eu acho precisa. O movimento negro é movimento, é como as águas do mar. Em alguns lugares ela bate mais forte, tem momentos que você tem a maresia, tem momento que ela é mais lenta, tem um momento que ela não chega, às vezes ela é um tsunami. Então, eu penso que o movimento negro também tem essas vertentes, né? Em São Carlos, ultimamente, embora tenha muita gente fazendo muita coisa, mas ainda há necessidade de uma união maior, há uma necessidade de um fortalecimento de discurso. Não só, quando eu digo discurso, não é fala, mas eu digo de ação mais efetivas, né? Porque existe muito aquela coisa de você finge que faz e eu finjo que acredito. Talvez isso, mas eu vou dizer que é uma opinião minha, que eu penso que São Carlos houve momentos de mais glória e que nesse exato momento, há necessidade de nós repensarmos algumas ações para São Carlos. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco, ou muito, sobre essas reservas para outras etnias. Como que você vê, no fundo eu gostaria que você fizesse uma análise crítica, se é suficiente, insuficiente. Eu estou pensando em reservas
de cotas, não só para negro, mas para outras etnias? Bom, no Brasil sempre teve reserva de cotas, sabe? Então nós temos que pensar isso. Nós tínhamos, por exemplo, a lei do boi, que era uma lei que os filhos de fazendeiros poderiam entrar na universidade sem fazer vestibular. Então, assim, nós sempre tivemos cotas. Nós temos cotas para deficientes, estou dizendo que são, vou dizer que são pertinentes, tá? Uhum. Nós temos cotas para deficiente, nós temos cotas para as mulheres. Quando chegou nas cotas para pretos e indígenas, opa, aí não, né? Aí já começou todo mundo pensar que para você entrar na universidade basta só você ser preto, colocar seu nome lá e entrar. Não, você tem que fazer vestibular como outro qualquer, você tem que ter uma nota alta para você entrar e depois você vai para reservas, né? Então, assim, há um processo muito difícil, não é tão fácil assim. Você tem que vir de escola pública, e aí nós sabemos como anda o ensino em escolas públicas, né? Também não vou entrar no mérito, até porque não sou especialista no assunto, mas nós sabemos como ela funciona. Então, existe a necessidade desse novo olhar. Mas quando se trata de reparação, e aí nós temos que entender que, independente de você ser branco ou não, quando nós formos reparação, nós temos que ter um outro olhar. O que você chama de reparação? Reparação é quando você houve um fato em que a etnia foi prejudicada, que é o caso da escravidão. Nós choramos pelo Holocausto, nós nos solidarizamos com os judeus, mas não somos capazes de absorver a escravidão no Brasil e as consequências dela. Nós achamos que foi uma coisa normal, que passou, nós não conseguimos entender a consequência disso, que é muito forte, e que isso mexe com o nosso sistema social, que mexe com o nosso capitalismo, que mexe com a forma de qualidade de vida do Brasil. Se nós não resolvemos o problema social no Brasil, não resolvemos o problema racial no Brasil, nós nunca vamos resolver o problema social. Portanto, nós nunca vamos resolver o problema econômico, que está inteiramente ligado. Aí eu digo, para quem é marxista, né, que eles dizem, o que Marx dizia, que o homem é fruto do meio. Uai, quem é o homem no Brasil? O negro não é o homem no Brasil? Não está dentro dessa sociedade? Então, se eu não resolvo esse problema, eu não vou resolver o problema econômico. Até porque uma questão muito que está se falando, professor, que eu acho importante a gente registrar, que é da inteligência artificial. E aí, eu peço ao senhor e a todos que estão nos ouvindo, que coloque lá no Google, cabelo ruim. Cabelo ruim, só isso. Você vai ver lá no Google qual a imagem que aparece. Só imagem de negros, de pretos. Você vai colocar cabelo ruim, vai lá, clica no imagens e vai ver quem é que aparece lá. Cabelo ruim está associado a negro. Bandido, só dizer para a polícia, ou ver por uma parada policial, crime está relacionado a preto. Toda vez que você está com um carro que mais novo, a polícia te para pedir documento. Quantas vezes o senhor já foi parado para a polícia para ter documento? Eu, quando estou dirigindo, sou parado milhões de vezes. E o senhor já foi parado por conta disso? Eu fui uma vez. Então, na sua vida, né? Então, eu já posso dizer com menor idade que eu já fui parada no mínimo umas 10 vezes. Então, assim, é muito complicado. Então, nós temos que desconstruir isso. E ainda nós estamos muito longe. Já avançamos muito, mas estamos muito longe porque é uma desconstrução do racismo. Então, você tem que ser antirracista. E é isso que nós queremos. Não basta ser preto, tem que ser antirracista. Não basta ter brancos nessa luta. Esse branco tem que ser antirracista. A sociedade brasileira tem que ser antirracista,
para que a gente possa mudar a forma de pensamento e ação. Eu gostaria de fazer uma outra questão. As reservas de vagas para a universidade, para as escolas, para os trabalhos, elas são preenchidas, ainda que com toda a crítica que você já fez, ou toda a análise que você já fez, elas são preenchidas? São. A maioria delas são, sim, professor. Estou pensando no todo, sim. Elas são preenchidas e os estudos que já foram feitos dos alunos que entraram com reserva de vagas, o índice de aproveitamento, as notas que eles tiraram são muito positivas. São muito positivas. Tem alguns especialistas que disseram que foi além das expectativas, né? E dos cargos, nos cargos do executivo, também foram preenchidas e estão sendo de um olhar extremamente favorável a essa política. É claro que essa política de cotas, ela tem um tempo, né? Ela tem um tempo, porque quando chegar um momento que eu espero talvez eu não esteja viva para ver, né? Mas vai ter um tempo que essas reservas não serão mais necessárias. Por que é necessário agora? Porque nós temos um contingente muito pequeno de negros nessas instituições. Então, há necessidade que tenha, como eu coloquei antes, a igualdade. Para isso, você tem que fazer a equidade para que nós possamos atingir a igualdade. Mas elas são, sim, extremamente positivas e estão sendo preenchidas, sim, professor, no geral. Eu acho que nós podemos ir migrando. Gostaria que você falasse, como você integrou aqui uma comissão eu acho que era da prefeitura sobre a violência contra a mulher. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa violência e diferenciasse a mulher branca em duas só. Já tá bem. Mulher branca e mulher da etnia branca e mulher da etnia negra. Tá. Bom, primeiro um resumo. Tá. Primeiro, esse programa foi maravilhoso. Esse programa começou antes da Lei Maria da Penha. Na verdade, foi uma... O que é a Lei da Maria da Penha? É a lei que trabalha a violência doméstica. Tá? Bom, e aí nós fizemos um curso, uma pós-graduação na universidade, e dentro dessa qualificação pensou-se em implementar essa política no município. Isso eu estou dizendo em 2001, mais ou menos, tá? Mais ou menos isso. E foi muito interessante, porque nós não tínhamos nada em São Carlos e nós tínhamos que acolher essa mulher. Essa mulher, que a violência doméstica, ela começa com a moral, com a psicológica e depois com a física, não é? A moral é quando ele diz que ela não tem qualificação nenhuma, que ela não... os xingamentos, né? A psicológica é quando é o murro na mesa, é quando ela não tem autonomia para fazer as coisas. E a física, é claro que nós já sabemos quando existe a agressão. Bom, foi um trabalho extremamente interessante, porque nós tínhamos a equipe, mas as redes não estavam qualificadas. Então, nós tivemos que conversar, na época, com todos os delegados de polícia aqui de São Carlos, para que, quando chegasse uma denúncia, eles remetissem a nós, elas tivessem um outro olhar, e mesmo assim, ainda nós temos problemas até hoje. E nós não tínhamos, estava iniciando nós tínhamos a Delegacia da Mulher, mas não tinha o espaço que ela tem hoje. Nós fomos conversar com a Polícia Militar para que nos desse respaldo, para que eles entendessem, na época o coronel era o Escosafave, para que a Polícia Militar nos ajudasse nessa busca, nessa proteção à mulher, e conversamos com o juiz do Fórum Criminal, o diretor do Fórum Criminal e do Fórum Civil, para que, quando ocorressem as audiências,
nós tivéssemos um lugar reservado para ficar com essa mulher, para que ela não ficasse frente a frente com esse homem antes da audiência. E esses parceiros foram fundamentais, fundamentais. As assistentes sociais também foram fundamentais nesse contexto. E nós tínhamos também algumas advogadas para defender essa mulher. Então foi isso que nós fizemos. Com relação à mulher negra, todas as escalas, a mulher negra é sempre a mais prejudicada. Socialmente, na violência doméstica também ela é assim, e também na hierarquia de salário. Então, a mulher negra sempre está em piores condições. E isso continua até hoje, infelizmente, embora houvesse avanço. Bom, a última questão. Não parece, mas já passou 1 hora de programa. Nossa. A última questão. Tem alguma questão ou algum assunto que você gostaria ainda de falar que não foi abordado? Eu diria, para terminar, professor, mesmo com tudo isso, eu acredito na juventude. Eu acho que aí eu vou dizer exatamente a juventude negra e a juventude antirracista, que ela se reúna, que ela se fortaleça, que venha com novos paradigmas e que tenha em nós, os anciões, um ponto de apoio e fortalecimento para essas políticas. Eu acredito nessa renovação, eu acredito que tem que ter vereadores negros e negras em cargos de comando, que ela seja sujeito da própria história. E isso muito nos favorece e nos fortalece. Você disse no início do programa, qual é a porcentagem da etnia negra em São Carlos? Hoje, no último IBGE foi 26%. Isso aumentou ou diminuiu? Aumentou, porque antigamente, no de 2010, era 21%. Nesse último que fora feito agora, ele aparece como 26%. Então, aumentou o número da população negra em São Carlos. Que então, fiquem atentos todos os políticos, que há necessidade nas eleições de você ter negros como sujeito da ação e não apenas como observador. É uma dica. Então, última questão. Tem ainda alguma coisa que você gostaria de falar e que não foi abordado? Não, professor. Eu primeiro agradecer ao convite. Estamos sempre à disposição. E é isso. E dizer que acredito nessa juventude, eles têm muito para dizer. É só saber ouvir. E nós temos hoje nós temos um grande canal, que é a mídia. Então é muito mais fácil de você comunicar. E eles sabem como fazê-lo. Essa juventude sabe. Tá bem, então. Muito obrigado. Obrigada.